Salve Maria Imaculada, boa noite. Estamos aqui iniciando a nossa live. Só aguardando agora meu irmão Fábio entrar aqui para que a gente possa dar início a esse nosso momento de partilha, de conversa. Quero agradecer aqui a Isaura que entrou. Um beijo, ó. Só aguardando aqui o Binho chegar. Falar aqui com a Yasmils. Oi, Yasmils, um abraço. Boys, Maria Clara, um abraço para vocês. Boa noite, salve Maria. A minha mãe está aqui participando, salve Maria. Benção, mãe. Olá, Marilene. Boa noite, salve Maria. Só fazendo os últimos ajustes aqui com o BIM, para a gente já começar os nossos trabalhos aqui. Só passando as últimas coordenadas para ele, aguardando um minutinho. Pronto, ele acabou de entrar. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Só aguardar agora aqui. Deus abençoe. Viva Maria Imaculada. Salve Maria, Bi. Como é que vai, meu irmão? Tudo Salve, bom? Maria. Tudo bem, graças a Deus, irmão. Uma satisfação enorme voltar a falar com você depois de tantos anos, né? Verdade. Tantos anos passados, hein? Tá bom, Então vamos... DJ, não? Tô te ouvindo bem. Eu estava só ajustando aqui alguma coisa. E pedir aí aos amigos, aí os irmãos que estão participando, estão ouvindo. O áudio tá bom também? Vocês estão ouvindo tudo bem? Dá um feedback pra gente aí, por favor. Só pra gente... Seu áudio tá chegando bem pra mim aqui, cara. Legal, também tô te ouvindo bem. É só para confirmar com o pessoal se tá tudo certinho para eles também. E a gente já iniciar os nossos trabalhos, né? Iniciar esse nosso momento. Bom, o pessoal falou aqui que tá ok, tá ouvindo tudo bem. Vamos iniciar então, Gui? Vamos lá, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então, Bim, bom, vou te chamar de Bim porque eu só consigo falar assim. Eu fiquei o dia inteiro hoje tentando ensaiar, te chamar de Fábio. Mas... Ninguém me chama de Fábio, ninguém me chama de Fábio. Eu não ia... Lugar nenhum que eu vá, lugar nenhum que eu esteja, nem no trabalho, lugar nenhum me chamam de Fábio. No trabalho, daqui a pouquinho você vai contar pra gente, mas no trabalho é o nome de guerra, né? É nome de guerra. Qual é o seu nome de guerra? Barbosa. Barbosa. Legal, olha só. Então vamos começar o seguinte, Bim, vamos combinar uma coisa. Vamos falar quanto tempo a gente se conhece, como é que está a sua vida hoje, do tempo em que a gente se conheceu lá em Volta Redonda, né? Tem mais ou menos aí uns 20 e poucos anos atrás, isso já. Como é que está a sua vida, sua caminhada, a experiência sua aí? A gente tem aí uma caminhada bonita de consagração à Nossa Senhora, mais ou menos no mesmo tempo, caminhamos ali na confraria. Partilha com a gente aí como é que é essa experiência contigo, da sua devoção à Nossa Senhora, na sua caminhada de lá para cá, um pouquinho da nossa história, vamos lá. Então, irmão, tudo começou, já tem uns 20 e poucos anos, né? Aproximadamente 20 e poucos anos. Começou no grupo de oração, Volta Redonda. Eu participava de grupos de jovens na igreja e tal, mas não tinha aquele encontro pessoal com Jesus, né? Até que, por meio de um grupo de oração, principalmente também através da Canção Nova, encontrei Jesus. E encontrei Jesus por meio de Nossa Senhora. A minha experiência com Jesus se deu por meio de Nossa Senhora. Eu lembro que eu estava numa missa e eu estava achando aquela missa muito chata, muito demorada. Jovem, né? Estava meio que, entre aspas, cumprindo o preceito naquela missa. E quando já estava no final da missa, já tinha tido o momento da comunhão, estava na ação de graça da comunhão, e tocou-se aquela música Virgem do Silêncio, com a providência de Deus, porque a Virgem do Silêncio não é uma música de ação de graça, mas tocou a Virgem do Silêncio. Naquele momento, eu que estava ali até a ação de graça daquela gente estava resistindo, naquele momento que tocou a Virgem do Silêncio, algo me impactou, eu fechei os olhos, eu tive uma visão espiritual, que mudou a minha vida. A visão espiritual que eu tive é que eu estava como que sentado no banco, abaixado, com a mão meio que no queixo, e Nossa Senhora atrás de mim me abraçando. E quando eu vi espiritualmente aquela visão de Nossa Senhora me abraçando, eu senti fisicamente um toque e um abraço no meu corpo. Nunca mais a minha vida foi igual. Eu não vi Nossa Senhora literalmente, né? Mas eu senti, vi em espírito e senti o toque, o abraço, e a minha vida mudou. 2 meses depois, eu já tinha lido esse livro aqui, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Guilherme de Montfort, e já havia me consagrado a Nossa Senhora como escravo de amor. Desde esse dia, até hoje, e já há 2 décadas, mais de 2 décadas, a minha vida é dedicada a propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria, para que por meio de Nossa Senhora se estabeleça no mundo o reino de Jesus Cristo. Como diz São Luís de Montfort no próprio Tratado da Verdadeira Devoção, né? E nos últimos tempos, viriam apóstolos que pregariam, numa das mãos, o rosário, na outra das mãos, o crucifixo, pregariam a palavra de Deus com intrepidez, preparando por meio de Maria a segunda vida de Jesus. São Luís vai dizer que a primeira vinda de Jesus ao mundo se deu por meio da Imaculada, que foi uma vinda oculta, uma vinda escondida. Na sua segunda vinda gloriosa também, ele virá por meio dela. E a nossa missão é essa. Preparar ali o caminho, como que se fôssemos milhares de São João Batista espalhados pelo mundo inteiro, para que por meio da Imaculada preparássemos a segunda vida de Jesus. A minha vida, esse é o objetivo.
E me conta então, Bim. Bom, a gente conviveu junto lá em Volta Redonda, nossa cidade natal. Você nasceu em Volta Redonda, né? Nasci em Volta Redonda. Eu também nasci lá. Então, é porque a gente se conheceu num período de juventude já. Então eu falei, cidade natal, Sim. mas... Então, nasci em Volta Redonda também. A gente se conheceu ali na fase, mais ou menos... eu devia ter na faixa de 18 para 19 anos. Eu estava no Exército, não era isso? Na época eu era Estava servindo no militar. exército. Isso. Sim. E aí, o contexto, então, do nosso conhecimento foi justamente esse. Nossa Senhora, né? Porque a gente morava em bairros distintos, então a gente não morávamos perto, e a gente se conheceu justamente nesse contexto de grupo de jovens, grupo de oração, e algo diferente aconteceu na sua história, na sua vida, e você já falou, já compartilhou com a gente a sua experiência com Nossa Senhora, e comigo também foi um pouco diferente, né? Bom, a minha experiência da caminhada ela começou bastante diferente, não é muito o normal que a gente costuma ver, né? Saber, né? Eu comecei a minha caminhada dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, dos Vicentinos. E eu comecei indo através do meu pai. Claro, já tinha feito toda a minha iniciação cristã, já tinha sido batizado, fiz a primeira Eucaristia, ainda não tinha sido crismado, porque eu estava ali na adolescência e tudo, mas comecei com esse contato de igreja dentro da Sociedade São Vicente de Paulo. Mas também participava de grupo de jovens. E olha que interessante, eu faço essa leitura da minha vida também, e eu acho isso muito providencial. O meu primeiro grupo de jovens, claro que tinha todo o contexto da diocese, a espiritualidade um pouco vazia do grupo, verdade, mas o nome do grupo era Prevince, que era uma sigla que significava preparando a vinda do Senhor. Então, olha que interessante, sabe? E eu olho para a minha história, eu faço isso, eu faço essa leitura da minha história, lembro desses fatos e vejo, ali tinha o dedo, o carinho, o cuidado da Virgem Maria, já deixando seus sinais, né? Fragmentos da sua presença na minha vida, daquilo que seria, então, o meu chamado como um consagrado a Jesus, um escravo de Jesus, pelas mãos puríssimas da Virgem Maria, mas também o próprio contexto conforme isso aconteceu. Durante as reuniões da Sociedade São Vicente de Paulo, ela tem uma estrutura, ela tem uma oração inicial, uma oração final, e durante um momento, um tempo da reunião, depois que se delibera todos os assuntos próprios das conferências, que são assim que se chamam os grupos, tem um momento que se fala sobre o tesouro espiritual. E ali, os confrades e as consórcias, elas vão falar da quantidade de terços, quantidade de visita a preso, a famílias carentes, a doentes nos hospitais, e que são todas as obras de caridade, né, que movem toda a ação da Sociedade São Vicente de Paulo, os vicentinos, carinhosamente chamados vicentinos. E foi nesse contexto que eu comecei a rezar o terço, porque em Volta Redonda a gente não tinha a rádio, que hoje tem, a Rádio Kairos, que nós ajudamos, trabalhamos muito no início da criação, mas tinha a Rádio dos Vicentinos, que era lá no bairro do São Luís, que era na sede, e a gente participava, a gente acompanhava. E como eu não tinha o hábito, então, de rezar o terço, eu comecei a rezar o terço nesse contexto, porque quando chegava na hora do tesouro espiritual, eu não tinha nada a oferecer para a Sociedade São Vicente de Paulo, não tinha nada a oferecer para a conferência. Claro, eu tinha visitado, eu tinha ajudado a fazer a arrecadação do quilo, eu tinha ajudado a fazer as visitas, mas de oração eu nunca oferecia nada. E eu lembro, eu nem sei se ela está viva, mas era uma senhorinha muito piedosa, o nome dela era Dona Osmira. E ela, todo dia, ela falava assim, quando chegava na nossa reunião na segunda-feira, quando era a quantidade de terço, ela rezava, eu lembro que ela falava assim, em uma semana, 30, entendeu? 30, 20. Caramba. E era assim, uma coisa absurda. E eu achava bonito isso.
E eu falava, nossa, mas eu não rezo o terço. E foi ali que eu comecei. E comecei acompanhando o terço na rádio. Aí eu estudava pela manhã, fazia as orações, tinha toda a atividade e rezava-se o terço às 3 horas da tarde, lá na rádio. Então eu rezava o terço às 3 horas da tarde, acompanhando a, leitura, a oração pelo rádio. Então a minha experiência começou, mas olha só. E depois a gente se encontrou, igual você falou da sua experiência, e tão logo você leu o Tratado da Verdadeira Devoção. Esse ano, no dia 11 de fevereiro, eu completei 20 anos da minha consagração a Nossa Senhora. Só que você é mais antigo. Sua consagração é mais antiga, porque teve um grupo depois que a gente se encontrou, que foi onde a gente se encontrou de fato, se conheceu, que foi na Confraria Mariana, e foi lá que a gente foi se identificando, foi se percebendo ali, até mesmo, está vendo o Binho bem calmo desse jeitinho aí, mas o Binho gosta de pregar também, de uma forma efusiva, falando também com intrepidez. E a gente era bem parecido. Daqui a pouquinho eu vou contar uma história engraçada que nem você lembrou hoje aqui, até nos contatos que nós tivemos hoje. Tentei fazer alguns sinais, mas você não lembrou, mas daqui a pouquinho você vai lembrar. Eu tenho certeza que você vai lembrar. Mas aí, então, como é que foi essa experiência da confraria, leitura do tratado? A confraria foi um presente de Nossa Senhora, né? Eu lembro que a Márcia teve uma inspiração, a Márcia que foi a fundadora da confraria, ela teve uma inspiração de Nossa Senhora mesmo de criar um movimento de pessoas que divulgassem a escravidão de amor pelo método São Luís de Montfort, o tratado da verdadeira devoção. Naquela época, ninguém conhecia o tratado. Não. Ninguém conhecia a escravidão de amor. Você falava, as pessoas nunca tinham ouvido falar de São Luís de Montfort, do tratado da escravidão de amor de Jesus com Maria. Então, ela sentiu essa inspiração de começar a divulgar. E eu lembro de uma reunião que nós nos reunimos, então vamos criar um grupo de pregadores missionários para pregar a escravidão de amor de Jesus com Maria pelo método de São Luís de Montfort. E começou assim. Começou no Siderópolis, né? Isso. O pessoal que era o primeiro núcleo da confraria mariana, eram todos do Junque, né? Todos do Junque. Jovens Unidos em Cristo, né? O grupo de jovens de Siderópolis. Isso. Começou ali. As reuniões, a princípio, eram na igreja de Siderópolis também, né? Começou fazendo missões, pregando. Eu lembro que eu ia em grupos de oração e pedia assim, posso pregar 5 minutos no final do grupo? Não pode. Por favor, ficava implorando lá. Ele só deixava e eu ia lá 5 minutinhos, um tratado e um folhetinho do tratado. E eu falava da escravidão de amor de Jesus com Maria, ninguém conhecia. Eu entregava um folhetinho que tinha aquela capa antiga do tratado, né? Isso. E aí começou dessa forma. Com a graça de Deus, essas missões foram crescendo. A gente foi pregando para diversos lugares. O meu antigo tá sem capa. Sem aqui, mas daqui atrás dele, lateral. Esse aqui, o antigo aí. Eu tenho o meu antigo também, irmão. Vou pegar o meu antigo para você ver. No primeiro tratado, eu reformei ele, na verdade. Tenho aqui uma parte que só tem livros antigos. O primeiro tratado está escondido aqui dos meus meninos. Porque é um perigo as crianças acharem esse tratado e ele durou décadas e décadas, não vai durar nem minutos. Esse é o meu primeiro tratado da verdadeira devoção. Restaurei ele todinho. Esse daqui foi muito usado em pregação, irmão. Foi? Oh. Esse aqui tem muitos km rodados, esse tratado aqui, ó. Só fazer uma pergunta. E ele tem uma dedicatória. Quem te deu o seu? Então, isso que eu ia falar agora, exatamente isso. Ele tem uma dedicatória da Aline. O meu também. O meu também. O seu também? O meu também. Ela que deu? O meu também é da Fernanda. Afirmação, hein? Pois é, olha só. Ela disse assim que ela pegou, quando ela me deu esse tratado, ela disse que ela pegou alguns nomes, escreveu uns nomes assim no papel e falou assim, Nossa Senhora, eu quero que a senhora escolha quem é a pessoa que vai receber esse tratado. E ela pegou os nomes, jogou pro alto e pegou um e escreveu meu nome. E ela me deu esse tratado há tantos anos atrás e até hoje aí, ó. Bendito seja Deus. Graças a Deus sobrevivendo. E eu guardo ele escondido aqui, ó. É um tesouro escondido. Fica aqui o culto das crianças. E esse tratado aqui também é especial, irmão. Esse tratado de 1958. Esse tratado foi do Padre Tito. Lembra do Padre Tito? Lembro do Padre Tito, lembro. Esse tratado era dele.
Ele era consagrado Nossa Senhora por esse tratado. Ele faleceu, né? O Padre Tito faleceu já há quase 10 anos. Sim. Ele me deixou de herança o tratado dele. Nossa, esse tratado, esses dois tratados aqui, para mim, são especialíssimos. A herança do Padre Tito e o meu primeiro tratado da Beira Negra. Que maravilha. Então, aí a confraria, as pregações. Então, a história, então, o Bim é consagrado mais antigo que eu. Ele chegou na confraria primeiro. E eu tive uma dificuldade, porque a leitura do tratado, a minha experiência com Nossa Senhora, ela não foi dentro de um contexto sensível, né? Eu não sou uma pessoa das experiências muito sensíveis, eu sou muito racional. Então, a gente vem daquela experiência de um tempo agressivo da teologia da libertação, né, onde todo movimento de igreja era ligado a uma forte atuação sindical, uma série de ações próprias e bem particulares da nossa região. E eu tinha muito escrúpulo quando eu lia o Tratado da Verdadeira Devoção. Né? Muito escrúpulo. E eu achava a leitura, de certo modo, agressiva. Porque eu estava, o meu jeito de pensar, eu estava meio condicionado a própria dessa teologia e também muito ligado àquela coisa do politicamente correto. Né? Então, a gente lê alguns contextos, quando a gente vai falar que o reino de Jesus, ele é prenunciado pelo reino da Virgem Maria. Quem não tem a Virgem Maria como mãe, não tem Deus como pai. Aquilo no meu coração, inicialmente, gerava um certo incômodo. Não que os fundamentos de São Luís não fossem suficientes para me convencer. E, de fato, eram. Mas era eu. Era o Júlio. Era a postura do Júlio, era a consciência do Júlio, era a formação do Júlio, ali da linha de formação de espiritualidade, que era cabeça dura, o coração era endurecido para experimentar essa essência católica. E aí eu lembro que eu ia para as reuniões da confraria, e um dos primeiros documentos, que além de estudar o tratado, a confraria também estudava os documentos, as encíclicas dos papas, todo o documento da igreja, os documentos marianos. E foi bem na época do Rosário Virgenis Maria. E foi um dos 2006. Primeiros que a gente... Justo, foi um dos primeiros documentos que a gente começou a estudar. Então, ali, já entrando agora um pouco no tema, falando da experiência, mas a gente estava bebendo da experiência ali de um papa. E São João Paulo II trazia, dentro do lema da sua consagração, Totus Tus, Maria, e o contexto também que ele trouxe na escrita dessa encíclica sobre forte influência da teologia de São Luís Maria. Então, isso alimentava e sustentava a gente ali na espiritualidade, e foi o meu caminho de mudança. O caminho de mudança foi com os estudos da confraria, a convivência com vocês, obviamente, e isso foi regando o meu coração, foi preparando o terreno do meu coração para que Deus atuasse ali e me desse um olhar católico. Mudasse, então, a minha vida e uma conversão de verdade para ali tocar com profundidade a espiritualidade mariana. Aí o terço que eu já rezava lá atrás teve, então, foi sólido a experiência do Rosário, né? Porque aí lá a experiência nossa era de oração do Rosário, comunhão, reparação, adoração ao Santíssimo Sacramento. E nós temos ali depois nessa história um grupo de jovens que tinha uma espiritualidade robusta, o Ju, que tinha uma espiritualidade profunda, mas com isso também, a gente também tinha a pastoral de rua. Você lembra da pastoral? Nossa, pastoral de rua era fantástico. Maravilhoso, tem o Padre Marlon, né? O Padre Marlon, que era na época nem seminarista era, né?
Que nem seminarista Padre era. Galo nem seminarista era, né? Nem Ele era o seminarista coordenador era. pastoral, né? Verdade. Então, que também introduzia. E ali a gente foi, para você ver, né? Como é que Nossa Senhora vai cuidando. E aí a gente tinha, dentro dessa espiritualidade da pastoral, a gente tinha o cenáculo mariano, do movimento sacerdotal mariano, dos livros lá, as mensagens do Padre Gobi. E aí foi isso que a gente viveu. E nós pregamos... Ah, o meu está aqui também. O meu está aqui também. E nós pregamos muito. E teve uma experiência, Bim, você não estava lembrando, é isso que eu vou falar. Eu e o Bim, a gente viajou muito pregando. E teve uma vez que a gente estava num retiro, no Resgate, lá no Delcio, num colégio em Volta Redonda, perto do estádio. E nós saímos do Delcio para fazer uma pregação em Piraí, para um grupo de jovens, lá na igreja de Piraí. E durante a pregação, efusiva e tudo, falando sobre Nossa Senhora, teve uma hora que você foi pregar, você deu um tapa na parede, e na parede tinha um prego, você lembra disso? Furou sua mão. Você olhou para mim. Sangue, meu. Você olhou para mim assim. Literalmente. Justamente. E assim, claro que a gente brinca com isso, mas as nossas pregações eram assim e a gente foi vivendo. E o que eu quero trazer com isso? Bom, hoje eu tenho 42 anos de idade, né? Sou pai de 3 filhos, já não estou morando em Volta Redonda, hoje eu moro em Palmas, Tocantins, vim para cá dentro de um contexto. E você também, qual foi, que rumo que deu sua vida? Vamos lá, você saiu de Volta Redonda, eu sei que você mora em São Paulo. Isso, irmão. Eu saí de Volta Redonda, fui morar em São Paulo, trabalhei na capital, São Paulo capital. Fui para a Polícia Militar do Estado de São Paulo como soldado e trabalhei na capital. Depois eu fui transferido para Caraguá e aí começou minha peregrinação. Morei em Caraguá, em Cachoeiro Paulista, Paraibuna. Hoje, atualmente, estou morando em Tremembé, Legal. interior de São Paulo, perto de Taubaté. E logo, eu tento me mudar para Taubaté. Estou na polícia já há quase um pouco mais de 10 anos, quase 11 anos, fazer 11 anos agora de polícia. E fui galgando postos. Hoje eu sou oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, graças a Deus. Bendito Uma seja bênção Deus. que Deus me deu. E na polícia, eu faço um trabalho de capelania militar. Onde, como sempre, né? Prego a palavra para os meus irmãos de farda. E aí vou fazendo vídeos, pregações e tal, e tentando levar a palavra de Deus. Como é que é o nome do canal do YouTube? Subir na Montanha? Subindo da montanha. Subir na montanha. Lembrando a experiência de Elias, né? A experiência de Moisés. Sempre as manifestações de Deus que deram no alto da montanha. Então, o canal que eu tenho no YouTube é Subir na Montanha. Colocar no YouTube, canal Subir na Montanha, já aparece a gente. E não se assuste, viu? O vídeo do Bim tá tudo lá com farda. Não se assuste. E é assim mesmo, é um soldado de Nossa Senhora, desculpa, um oficial de Nossa Senhora. Das fileiras. São soldados. Das fileiras da Virgem Maria. Então, Bim, é isso aí. Essa experiência é bonita, né? Porque a gente percebe que Nossa Senhora, então, nos pegou num momento específico da vida, onde muitos jovens são ceifados, muitas vidas são ceifadas por conta da droga, a violência. Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, mas na nossa época, então, de intensos baile funks, muita coisa, e já não era tão tranquilo assim. Muitos dos nossos amigos de infância, colegas de infância, conhecidos, morreram nesse contexto, né? E Nossa Senhora nos preservou. E você sabe uma das experiências mais bonitas que eu tenho da confraria? Eu tenho muito contato com a Márcia, converso bastante com ela. Uma das experiências mais bonitas que eu tenho da confraria, olha só isso, foi no dia da Natividade de Nossa Senhora, no dia 8 de setembro, quando a gente, da confraria, se reuniu lá na Praça Brasil, em Volta Redonda, e fomos fazer um momento de oração e viver um momento fraterno em comemoração àquela data que para nós era particular, que era o aniversário da nossa rainha. E olha só que interessante. Hoje eu moro no estado do Tocantins e a padroeira do estado é Nossa Senhora da Natividade. Olha que benção. A padroeira do estado é Nossa Senhora da Natividade.
E, por conta disso, a minha filha caçula, eu tenho 3 filhos, meu filho mais velho, Júlio Vitor, o do meio, José Lucas, e a caçula é Ana Júlia. A Ana Júlia foi batizada, se tornou filha de Deus, no dia também da Natividade da Virgem Maria. Então, falando dos santos, um santo de devoção seu, Bim? Não podia ser outro, né? São Luís, né? São Luís de Montfort. Olha aqui perto da rainha. Aqui, ó. Vou apoiar ele no tratado para ele ficar mais alto. Aparecer Mais melhor alto? na imagem. São Luís Maria Grignion de Montfort. Autor do Tratado da Verdadeira Devoção. Esse é o meu santo de maior devoção. Tanto que meu primeiro filho homem, eu tenho 4 filhos, né? 4. Maria de Jesus é a mais velha. O primeiro homem que nasceu, qual é o nome dele? Podia ser só Luís, né? Então, o segundo é o Luís de Jesus, em homenagem a São Luís. O terceiro é o Antônio, em homenagem a Santo Antônio de Pádua, padroeiro dos pregadores. E o quarto, tendo em vista toda essa crise que a gente vive na igreja, já há alguns anos, foi batizado com o nome de Pedro. Lembrando sempre que a gente precisamos rezar pelo Santo Padre, o Papa, Pedro, nosso Pedro hoje. Então esse é o meu grande santo de devoção, São Luís Maria Grignion de Montfort. Só que esse é o que eu vou colocar assim, dentre os santos que eu tenho de devoção, esse é o 01. Mas as fileiras são grandes, né? Isso aí é próprio do militar, né? O 01, o 02. Esse é o mais antigo. E você conhece algum santo que não foi mariano? Não existe santo que não foi mariano. Se você é santo, você foi profundamente mariano. São Maximiliano Maria Kolbe diz assim: todos os santos são obras da Imaculada. Todos, justo. Uma frase que eu gosto muito de São Maximiliano Kolbe, que é outro santo extremamente mariano também, do qual eu amo muito. Todos os santos são obras da Imaculada. São Luís de Montfort vai dizer que a grande obra-prima de Deus, a grande maravilha que Deus fez foi a encarnação do Verbo, foi Deus feito homem. E essa grande obra-prima de Deus, que é Jesus feito homem, a encarnação, é claro, Jesus é eterno, Jesus é Deus, ele não foi feito. Mas o fato da encarnação do Verbo foi o maior milagre que já houve na história da humanidade. O Verbo que se fez carne. Isso se deu por meio de Nossa Senhora. Ela foi a mãe do primeiro e do maior de todos os santos dos santos. Todos os santos são reproduções de Jesus. O que é o santo? O santo é um Cristo atualizado hoje. O santo é alguém que consegue, na sua vida, encarnar Jesus. O santo é aquele que reflete com o seu olhar, com as suas palavras, com a sua vida, Cristo hoje na Terra. E assim, se o primeiro santo dos santos foi formado por Deus no Imaculado Coração, no ventre, no útero de Nossa Senhora, também assim, como ela deu a vida na carne, é o primeiro de todos os santos, a vida espiritual, ela também gera em todos aqueles que querem, que lutam para alcançar a santidade. E é por isso que São Luís vai chamar, né? Nossa Senhora de Formadei, né? Então, Formadei, a forma de Deus, né? Onde foi formado o primeiro dos santos, todos os outros devem ser formados. Então, se você olhar para a vida de cada um dos santos, sempre você vai ver uma profunda devoção à Nossa Senhora. Estou lendo agora um livro sobre São Luís Martin. Não esse Luís aqui, mas o pai de Santa Teresinha. Pai de Santa Teresinha. Extremamente devoto de Nossa Senhora, extremamente mariano. Frequentemente fazia retiros em Lourdes, fazia peregrinação a Lourdes, para a Catedral de Notre-Dame, na França, em Paris. Extremamente mariano. Um episódio interessante da vida de Santa Teresinha, que a gente vê quando ela ficou doente, ainda criança, que estava à beira da morte, Nossa Senhora sorriu para ela numa imagem. Todo mundo conhece essa história de Santa Teresinha. Sim. O contexto que é interessante, o contexto é que São Luís Martin, vendo que a filha morreria, mandou celebrar 9 missas em honra a Nossa Senhora pela intenção da cura da filha. E aquela imagem que subiu para Santa Teresinha foi comprada por São Luís Martin e introduzida no quarto Santa Teresinha pelo próprio pai, para que por meio de Nossa Senhora, veio todas as graças, a maior de todas as graças que é a encarnação do Verbo, também por meio dela. A medianeira de todas as graças, viesse a graça da cura das suas filhas. Ou seja, Nossa Senhora sorriu e curou Santa Teresinha. Mas pela intercessão e pela oração de São Luís Martin, que era extremamente devoto da Imaculada. Todos os santos, todos são obra da Imaculada. Tudo passa por ela, né? Tudo passa por ela. Tudo passa pelas mãos generosas, puríssimas e imaculadas da Virgem Maria.
Quando eu falo em se tratando de santo de devoção, eu também tenho aqui uma listinha grande, sabe? A lista é grande. Mas, para essa nossa conversa de hoje, eu quis trazer, dentro ali do bojo dos santos que eu admiro muito, eu quero trazer um da época ali dos padres da igreja. Olha, para ele escrever o que ele escreveu, no contexto e no tempo que ele escreveu aquilo, numa teologia, é só numa profunda meditação sobre a existência da Virgem Maria para então encontrar Jesus. Que é quem? Santo Irineu de Leão. A gente ouve falar hoje fortemente das devoções, né? E uma devoção, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Muito bonito, né? Aqui em Palmas nós temos a Casa de Maria, que tem continuamente a novena, né? Novena perpétua de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Mas a origem dessa devoção se dá muito antigamente na igreja. Bom, Santo Irineu de Leão, do século IV, onde ele escreveu a seguinte frase: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência e humildade da Virgem Maria. E tem uma teologia profunda. E aí a gente vai colocar. Porque às vezes as pessoas leem o tratado e a percepção que eles têm é colocar assim: nossa, Nossa Senhora está parecendo que está falando dela como uma deusa. Né? E os santos vão dizer o quê? Os santos, muitos videntes, falaram assim, que ao ter a experiência com a Virgem Maria, ao ver a sua beleza, ao perceber a sua presença, quando a contemplaram, de fato acharam que era Deus, que era uma deusa. No entanto, se não fosse o ensinamento salutar da igreja, e por obediência à igreja, levaram a refletir o quê? Se a Virgem Maria, como vai dizer então o evangelista Lucas, que é a explosão da graça, é tão bela, quem dirá o belo dos belos, Jesus? E a teologia, então, de Santo Irineu, auxilia num conhecimento da Virgem Maria, mas num olhar mais profundo de conhecimento a Jesus. Afinal de contas, é isso que ela é, um grande sinal para ver Jesus. Lembrando agora daquela passagem do livro do profeta Isaías, de quando, naquele contexto, eles pediam sinais, né? Queremos um sinal. Quereis um sinal? Qual será o sinal? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz. Esse contexto é muito bonito, porque a gente consegue identificar que nesse cuidado que Nossa Senhora teve conosco, no nosso caminho, nossa preservação, a gente foi gastando a nossa juventude, gastando a nossa vida. E a gente percebe que de lá para cá, muitos avanços espirituais, Nossa Senhora nos fez crescer no amor à igreja, que já existia lá atrás, mas a gente foi crescendo no amor à igreja. Hoje, eu tenho certeza que você tem informações, pregações de defesa da fé católica, como eu também tenho aqui. Muitos amigos aqui me conheceram em eventos apologéticos, inclusive, e muitos dos irmãos pregadores hoje fazem também pregações apologéticas, defesa da fé católica. E Nossa Senhora também nos dá, como participação da sua fé, e São Luís ensina isso, um crescimento espiritual muito grande. É algo que, se caminhasse ali dentro de uma espiritualidade, de um movimento, alguma coisa, seriam décadas. E Nossa Senhora vai nos colocando ali, não é que num atalho, mas ela vai otimizando o nosso tempo de busca, ela vai nos formando, não é isso? Ela vai nos ensinando. Por quê? Porque a experiência com Nossa Senhora não se dá somente no intelecto. E olha que eu sou racional. Mas se dá na oração, né, Bim? Oração do Santo Rosário, oração do Santo Terço, oração da cadeia de Nossa Senhora, Ave Maristela, a coroinha.
e aí os exercícios espirituais da consagração, e ela nos leva à Santa Missa. E esse crescimento espiritual contínuo que ela nos proporciona vai nos fazendo subir degraus diante da responsabilidade que um consagrado tem. Não é isso? Costumo dizer que Nossa Senhora, ela pega você pelas mãos. Né? Quando você caminha sem Nossa Senhora, você caminha no escuro. Você tenta caminhar com suas próprias forças, tentando descobrir o caminho. Nossa Senhora é como se fosse uma ponte por meio da qual Jesus veio a nós. Também por meio dessa ponte nós vamos a Jesus. Se você vai a Jesus, que está do outro lado de um rio, e esse rio são o mundo, os perigos, os nossos três inimigos, né? O mundo, a carne e o demônio, só é um rio que nos afasta de Jesus. Você pode ir atravessando o rio a nado. Você pode pegar um barco, tentar atravessar com um barco. Você pode pegar um bote, jogar uma corda, tentar atravessar puxando na corda. Mas o jeito mais fácil, mais seguro, é pela ponte, não é? Se Nossa Senhora é aquela ponte por meio da qual Jesus vem a nós, é a ponte também que a gente vai fazer o sentido contrário. Nós vamos a Jesus por meio dela. E assim, ela como que nos pega pelas mãos e vai nos apresentando as coisas espirituais numa experiência que só quem é consagrado e vive essa consagração pode fazer. Júlio, se você começar hoje a lembrar aquelas pessoas que caminhavam conosco há 20 anos atrás, quantos apostataram da fé? Quantos Sim. abandonaram a caminhada? Quantos a gente não sabe nem onde mais está, né? O que faz, que tipo de vida leva? Agora, aqueles que têm uma profunda devoção à Nossa Senhora, ainda hoje, a trancos e barrancos, vão caminhando. Por quê? Eles não atravessam o rio a nado, nem atravessam o rio de barco ou de bote, ou jogam uma corda. Eles atravessam pela ponte. Fica muito mais fácil. É o que vai dizer o próprio São Luís de Pamplona, né? Ela é a via segura que temos Jesus. É um caminho mais fácil. E você tem uma experiência com Jesus, uma experiência com o Senhor. Nossa Senhora, ela não é o fim, ela é o meio. O fim é o Cristo, o Senhor. Mas ela é um meio essencial. Ela é um meio essencial. É como alguém que quer chegar ao último andar do prédio. O objetivo dele não é a escada, é o último andar do prédio, mas ele precisa da escada. Ô, Binho, eu quero só mandar um abraço aqui, porque o Jorge entrou, o Jorge Cruz de Volta Redonda, que era lá na época do Encontro Resgate. Ele mandou um abraço aqui, ó, Deus abençoe estes filhos de Maria. Quero mandar um abraço para ele, porque esses encontros resgate que eram organizados, a gente era pequena, a gente era caminhando, começando, né? Já organizada ali hoje, que é uma comunidade, e eu vejo aqui, interajo de alguns momentos com eles, e minha mãe também caminhou muito tempo lá junto com eles, hoje minha mãe está comigo aqui em Palmas, mas foi um momento de grande importância. Então, ó, Jorge, você está aqui com a gente, meu irmão, um forte abraço, sabe? Deus lhe abençoe, obrigado, muito obrigado. Nós estamos na luta, estamos juntos, irmão. É esse o caminho mesmo, sabe? E muito obrigado pela sua perseverança, pelo seu testemunho, sabe? Serviu, foi uma escola para a gente. E hoje a gente estava aqui partilhando, você entrou agora há pouco, nós já falamos do resgate aqui, né? Dos encontros lá no Colégio Delce, das pregações e tudo. Foi uma experiência que a gente viveu. E olha aí, momento aqui de partilha, que estamos partilhando, e quando você entra aqui, é a nossa história com Deus, a nossa história de conversão, a nossa história com a Virgem Maria. Meu irmão, um forte abraço para você. Deus te abençoe. Resgate eu lembro muito, boas recordações do resgate. Uma das melhores recordações na vez que nós fomos para pregar em Resende. Eles iam fazer um retiro em Resende, eles me chamaram para pregar, eu fui pregar com eles. O pneu do carro furou no meio da Dutra. Aquela situação que só por Deus, mas foi uma benção. Mas foi luta, mas foi uma benção. Bendito seja Deus. Jorge, que Deus o abençoe. Então, falando um pouco outra de santidade, a experiência com a Virgem Maria, então, se dá a partir da oração. E nós temos hoje, eu quero trazer à tona agora, ontem nós comemoramos, né, a grande festa dessa importante aparição, revelação privada, mas de forte importância para a igreja, especialmente nesse tempo que estamos vivendo, que é a aparição de Fátima. E uma das maiores
porque está no contexto ali dos mistérios, do segredo de Fátima, é quando Nossa Senhora fala: o meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E uma das ensinamentos, o processo formativo que Nossa Senhora faz com os pastorinhos, eu falei isso um pouco na live de ontem, mas é importante a gente explorar isso hoje, é a experiência da reparação. E dentro do contexto da espiritualidade mariana, é a devoção dos 5 primeiros sábados, ou dos primeiros sábados onde se comunga em reparação contra os ultrajes cometidos contra o coração eucarístico de Jesus e também em desagravo ao coração imaculado da Virgem Maria. Por quê? Porque hoje a gente percebe um forte ataque, né? As crianças, elas são atacadas hoje pelas filosofias, pela heresia, pela a maldade protestante, de modo que rouba desses puros corações a experiência, a oportunidade de olhar a Virgem Maria, no seu imaculado coração, a sua virgindade perpétua, a grandeza da Mãe de Deus, a sua assunção gloriosa aos céus. Essa experiência, ela acompanha o coração do escravo. Reparação ao Santíssimo Sacramento, visitar o Santíssimo, com todo essa doçura, esse olhar adorante, esse desejo de adoração que Nossa Senhora coloca. Porque, como vai dizer uma música, que eu tenho certeza que você gosta muito, Nossa Senhora foi a primeira que comungou. A primeira que comungou foi a Virgem Maria. E quando nós olhamos, Nossa Senhora recebia Jesus no Santíssimo Sacramento, participava, então, da fração do pão junto com os apóstolos, e ela tinha o mesmo amor e Jesus na mesma intensidade, quando que, por obra do Espírito Santo, ele estava sendo gerado no seu ventre. Então, Nossa Senhora comunica isso. E perceba, isso é o puro da fé. É o puro. É isso que vai nos fazendo pequeno. Lembrando que vai dizer o Salmo 8, né? Da boca dos pequeninos sai um louvor que confunde os adversários. Nossa Senhora, de fato, nos faz pequenos, numa devoção pequenina. Então perceba, na aparição de ontem foi falando com crianças, outra aparição também reconhecida pela igreja fortemente, La Salette, também para crianças na França. Quando foi na aparição em Lourdes, também para uma criança, Santa Bernadette. Então, Nossa Senhora se serve dos pequenos. E hoje a devoção mariana, ela é uma arma poderosa que nos faz crescer, mas sempre nos mantendo como crianças na fé. Por quê? Porque a gente vai recebendo como que essa seiva, nós vamos sendo quase que amamentados no seio de Nossa Senhora. Essa é a experiência, né? E o conta-gota, ou a conta do rosário, se não é uma nutrição espiritual particular, por um lado, mas, por outro lado, um treinamento, um adestramento para o combate. Você é militar, eu fui militar, a gente sabe disso. Que a perfeição de um deslocamento num terreno, o deslocamento de assalto, uma guerrilha, uma contra-guerrilha, tudo isso se dá num processo de treinamento. São repetições constantes na busca da perfeição que vai levar que na hora do combate você esteja pronto. E assim é na vida espiritual. A vida espiritual, ela não se improvisa. Ou você tem nos lábios o canto do Magnífica, para que na hora da prova você possa dizer: a minha alma glorifica ao Senhor, ou você vai transformar a sua oportunidade de louvor uma verdadeira lamúria ou a ladainha do diabo, que é a murmuração, a reclamação. Nossa Senhora ensina isso. E você, como um militar,
sabe que esse treinamento é constante. Por quê? Porque, como você mesmo disse, Nossa Senhora nos prepara para um combate que a gente não sabe como é, não tem noção, e nós não podemos saber de fato. Porque nós somos só o calcanhar. Só o calcanhar. Mas nós estamos lá para combater. E a nossa combate vai numa mão empunhando o Santo Rosário e na outra mão empunhando o crucifixo. E a função do consagrado a Nossa Senhora é essa. A função é essa. Combater o bom combate. Adorar e guardar o estandarte da cruz e ter a sua mão, então, e estar listado nas fileiras de Nossa Senhora. Essa devoção a Nossa Senhora, esse combate que você comentava, irmão, esse treinamento, a gente meditando sobre a devoção a Nossa Senhora, a gente percebe que o que faz com que Nossa Senhora seja tão irresistível para o demônio. O demônio odeia de Nossa Senhora e não resiste sequer ao nome de Nossa Senhora, de tal forma que se você está armado com o Santo Terço, se você tem uma vida de intimidade com Nossa Senhora, isso desagrada demais o demônio. Os padres exorcistas dizem que os processos, se você vê isso no livro do Padre Gabriel Amorte, o Padre Duarte Lara também fala nas suas pregações, os processos não conseguem pronunciar o nome de Nossa Senhora, o nome de Maria. E quando você reza o rosário perto deles, eles ficam extremamente incomodados. E se eles têm oportunidade de pegar o texto, eles arrebentam o texto. A grande arma de Nossa Senhora contra o demônio, e que incomoda demais o demônio, é a humildade de Nossa Senhora. E ser devoto de Nossa Senhora, e ter nas mãos um texto e rezar uma Ave Maria e Ave Maria, 50 Ave Marias, ininterruptamente, isso só pode ser feito por alguém que é humilde. Aquele que é soberbo não consegue ser devoto de Nossa Senhora. Ele diz, mas por que eu preciso dessa Maria? Eu posso ir diretamente a Jesus. Por que eu preciso dessa devoção? Por que eu preciso da intercessão de Maria? Eu posso falar diretamente com Jesus. Mas, em contrapartida, a humildade é a principal arma desse exército que Nossa Senhora está preparando para os últimos tempos. A humildade de saber que nós nada somos. Como você disse, somos o calcanhar. Somos a parte mais baixa. Mas é com o calcanhar humilde que ela vai esmagar o quê? A cabeça soberba. A cabeça é o símbolo da soberba, o símbolo do orgulho. A soberba de Satanás. O calcanhar é o símbolo da humildade. É a parte mais baixa do corpo. É a parte que pisa. Com essa humildade, o calcanhar que esmaga a cabeça da serpente, a humildade que Nossa Senhora quer formar em nós. Por isso é muito importante, na oração do Santo Terço, pedir a Jesus, por meio de Nossa Senhora, que nos dê a graça da humildade. Essa é a nossa farda. Esse é o nosso fuzil. Esse é o nosso armamento. É assim que vamos vencer essa batalha. E se graças à intercessão da Santíssima Virgem, ao longo desses 20 anos, ainda estamos aqui, é porque fomos sustentados por ela, porque humildemente nos deixamos ser sustentados por ela. A verdade é sempre humilde. Vai dizer Santa Teresa d'Ávila. A verdade é sempre humilde. E a verdade é essa. Aquele que tem coragem de dizer para Nossa Senhora, trata-me ao menos como um teu escravo, ela vai tratar como um filho. Então que Nossa Senhora nos ensine esse dom da humildade, não é? Verdade. Ela nos ensina o dom. Quando você estava falando aí, sabe qual foi a oração que eu lembrei? E faz tempo que eu estou tentando preparar uma pregação, tentando encaixar esse texto numa pregação, e eu ainda não havia conseguido. Mas eu me lembrei agora novamente, uma oração, a prece abrasada de São Luís. Está lá no finalzinho do tratado, uma oração belíssima. E tem uma parte que São Luís vai falar assim, quem é, Senhor? Quem é, Senhor Deus de verdade? Essa montanha misteriosa de que nos dizeis tantas maravilhas, senão Maria, vossa diletíssima esposa, cuja base puseste sobre o cimo das mais altas montanhas, fundamenta, aí ele vai falar, né? Quem é esta? E lembrando que vai falar, então, Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos 6:10, e São Luís fala isso. Quem é esta?
os orgulhosos não conseguem saber. Porque eles olham para Nossa Senhora e o que choca diante do olhar é esse mistério. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela também precisou, ela é mãe de Deus, mas ela não é mãe da divindade. Ela é mãe do Verbo feito carne, que se fez homem sem deixar de ser Deus. O concílio de Éfeso vai ensinar maravilhosamente isso nas catequeses de São Cirilo de Jerusalém. Mas continuando, Nossa Senhora, ela também está para Deus na ordem da graça. E isso também nós estamos. O problema é que aqui nós paramos. E a Virgem Maria continua, porque na ordem da união hipostática, só ela está. Só ela está. E o orgulhoso, o soberbo, quer ter o olhar de cima para baixo, ou seja, o olhar de Deus. Ele quer se colocar no olhar de Deus para olhar Nossa Senhora. E por isso que os protestantes ofendem tanto a Virgem Maria. E mal sabem ele, eu costumo dizer o seguinte, aquilo que Lúcifer fez no céu, Lutero e os outros protestantes fizeram na terra. A atitude é a mesma. A atitude é a mesma. E a soberba e o orgulho faz com que eles queiram olhar do ponto de vista de Deus. E se esquecem, então, que nós somos quem? Os degredados filhos de Eva. Que gememos chorando neste vale de lágrimas. E que hoje suspiramos o socorro da graça de Deus. Então, o nosso olhar para a Virgem Maria, e o Espírito Santo nos ensina isso. O Espírito Santo nos ensina a olhar do lugar certo. Por quê? Porque assim como ele inspirou Nossa Senhora com conhecimento da Sagrada Escritura para falar, derrubou do trono os poderosos, é o mesmo Espírito Santo que vai trazer na experiência da vida a concretização dessa palavra e dessa profecia. Por quê? Ou se é poderoso e é derrubado do trono, ou se é humilde. E o humilde, então, participa dessa exaltação. Exaltou os humildes. E quando nós estudamos um pouquinho da Mariologia, a gente vai perceber que Nossa Senhora não era qualquer judia. Nossa Senhora era uma judia por excelência. Uma linhagem nobríssima. Linhagem nobre. E com isso a gente vai perceber também que nessa história da escolha foi uma carta, vou usar uma metáfora, obviamente, mas foi uma carta, a carta na manga. Eu lembro que o primeiro livro que eu li, que veio às minhas mãos, foi um livro do Monsenhor Jonas Abib, na época padre Jonas Abib, Maria, Mulher do Gênesis ao Apocalipse. Foi divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque São Luís trazia os fundamentos teológicos. Mas nesse livro, e você que está acompanhando, você pode procurar, nesse livro, o Monsenhor Jonas Abib, o padre Jonas Abib na época, ele trazia as bases do fundamento mariológico da igreja. A mariologia fundamental ali. Então, para mim, foi extraordinário. Por quê? Porque eu pude fazer todo o contexto em um alinhamento, porque eu sempre fui um homem da leitura da Bíblia. E aí ele me ganhou simplesmente pela percepção da alusão, da relação entre a mulher do Gênesis ao Apocalipse. E o nome do livro não está ali por acaso. O nome está porque é feita uma leitura, releitura mariológica, cristocêntrica,
Do Gênesis ao Apocalipse, nas pré-figurações de Nossa Senhora, a sua presença, o seu sim, o seu fiat, aos pés da cruz e o Apocalipse. Mulher, eis aí o teu filho, uma mulher vestida de sol, a mulher do Gênesis. E hoje, quando eu estava fazendo o vídeo de chamada, eu disse o seguinte, que o princípio, então, de uma conversão se dá num caminho de escolhas. Nós vamos escolhendo. E uma escolha fundamental é saber de que lado nós vamos ficar, de que geração nós pertencemos. Porque não existe um terceiro time. Existem dois grupos. Ou é a geração da serpente, ou é a geração da mulher. Isso mesmo. Então, esses 3 times. Não existe um outro time, não tem coluna do meio. Até porque a coluna do meio é o morno. E o morno, o Apocalipse já falou, o morno vai ser vomitado. Ou quente ou frio. Então, é o princípio da escolha. Sabendo escolher agora o lado que vai jogar, desculpa fazer até a metáfora, o time que vai jogar, já está resolvido. E por um lado, pelo proto-evangelho, porém, inimizade entre a tua descendência, a descendência da mulher, ela lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha, quem tem a cabeça esmagada está morto. Ou seja, obviamente que a vitória ela é de Jesus na cruz. A vitória é de Jesus na cruz. Agora, a humanidade redimida e vitoriosa e triunfante que Jesus assume é da Virgem. E é esse o processo que, diante o rebaixamento, onde ele assume também as consequências, as maldições, né? Que estavam sobre nós, o gênero humano, mas depois ele triunfa da cruz. E ele vem trazendo consigo, então, os espólios, né? Esses tempos agora eu estava dando um curso de liturgia para uma comunidade, para uns amigos, e eu estava falando sobre um trecho da missa. Aí tem o introito. Então, o introito parte ali, ato penitencial, onde se canta o ato penitencial, o padre faz a oração de absolvição e, logo depois, tem um momento que hoje, muitas das vezes, não se reza. Porque o canto, no entendimento das pessoas, o canto está substituindo esse trecho, que é o Kyrie, que é o Senhor tem de piedade de nós. E o contexto do Senhor tem de piedade de nós não é um contexto de piedade, de pedir perdão, não. É um contexto de exaltação, de louvor. Por quê? Porque na época das grandes guerras, do Império Romano, quando o general, o comandante, entrava na cidade triunfante, toda a cidade ia aclamar pela chegada daquele general. E quando ele passava, em alguns momentos, a presença, a força, a imponência causava temor. E algumas pessoas chegavam aos ouvidos daquele general e diziam: Kyrie eleison, Senhor, tem piedade de nós. Por quê? Nós reconhecemos a sua força, nós reconhecemos seu poder, reconhecemos a sua grandeza. E o Senhor é tão forte, mas tão forte, que nós só podemos pedir: tem piedade de nós. E no ato penitencial da missa, ele é esse ato, após o ato penitencial, o Kyrie, é reconhecer a potência de Deus, reconhecer o poder, a grandeza, a majestade de Cristo, que triunfou sobre a morte, desceu uma mansão dos mortos e trouxe consigo todos os espólios. Ou seja, aqueles que estavam ali lá na mansão dos mortos, a começar de Adão. Então, essa é a experiência, porque quando a devoção mariana nos muda a nossa filiação. Obviamente que, teologicamente, podemos chamar de nossos primeiros pais. Mas o batismo nos faz filhos de Deus. E crendo, então,
na encarnação e na salvação de Jesus, nós nos tornamos imediatamente filhos de Nossa Senhora. Somos filhos da Virgem Maria. Somos redimidos pela carne da Virgem assumida pelo Verbo. Somos filhos de Nossa Senhora. A carne que estava pregada na cruz foi tirada do útero dela. E como filhos, temos que cumprir para com ela também o mandamento que diz honrar pai e mãe. É determinação, é a ordem do Senhor que nós honremos Nossa Senhora. Aquele que não ama, aquele que não honra a Santíssima Virgem, aquele que não tem Nossa Senhora por mãe e não dá a ela a honra que lhe é devida, ele pega contra o mandamento do Senhor. Ele pega contra o quarto mandamento, honrar pai e mãe. E essa honra que é própria da mãe, a mãe de Deus, que se tornou nossa mãe, João 19, 25, mulher, eis aí o teu filho, essa honra é dela. Portanto, eu digo mais, você também pega contra o sétimo mandamento, de furtar a honra que pertence a Nossa Senhora. É por isso que, nos dias atuais, o demônio tem atacado tanto Nossa Senhora. Porque ele sabe que se ele retira o amor, a devoção a Nossa Senhora do coração do homem, esse homem fica, como que eu vou dizer, desprotegido no combate, presa fácil do mundo. E aí ele vai colocando soberba, vai colocando orgulho, vai mostrando para aquele homem que realmente não precisa de Nossa Senhora. E a gente vai ouvir aquelas frases terríveis, né? Maria não é uma mulher qualquer, Maria não é uma mulher como todas as outras, e etc. Fruto do orgulho próprio de Satanás. Fruto do orgulho próprio de Satanás. Como você dizia em Fátima, onde celebramos Nossa Senhora de Fátima, ela pedia as comunhões reparadoras. As comunhões reparadoras não são diretamente para Nossa Senhora. As comunhões reparadoras são para Jesus, por meio de Maria. Por quê? Porque foi ele é o legislador do mandamento. Foi ele que fez o mandamento. Foi ele que disse honrar tua mãe. Foi ele que disse não furtar. Então, quando você não honra Nossa Senhora, você está agredindo diretamente o mandamento de Deus. Mandamento de Deus. E o Senhor vai dizer na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Por isso, meu amado, se você não honra Nossa Senhora, se você não dá a Nossa Senhora a honra que lhe é devida, você ofende a Deus, você ofende dois mandamentos da lei de Deus, o honrar pai e mãe e o não furtar, porque você está furtando a honra que é devida a Nossa Senhora, e você se põe em posição de soberba, dizendo, eu não preciso de Nossa Senhora. Jesus quis. Jesus não precisava, mas ele quis precisar dela para vir ao mundo. Ele não precisava dela, mas ele quis precisar. Você diz, Jesus, você precisou dela, você quis, mas eu não. Eu vou a Deus por mim mesmo. Você se põe numa posição extremamente satânica. Algo que é próprio de Satanás. O orgulho, a soberba, um não servirei. Naquela época, aquele não servirei, dito por Satanás, repelido por São Miguel Arcanjo, que diz quem como Deus, hoje é entoado novamente os filhos da Imaculada, que eles dizem quem como Deus. Por que quem como Deus hoje está na boca dos filhos da Imaculada? Porque nós dizemos, Deus determinou honrar pai e mãe. Deus determinou que se desse a honra à Imaculada. Jesus disse no capítulo 19, 25, eis aí a tua mãe, honra a tua mãe. Quem como Deus? Você quer se colocar no lugar de Deus. Deus veio a nós por ela e é por ela que Ele quer que nós vamos a Ele. Quem como Deus? Hoje, os apóstolos dos últimos tempos, os filhos da Imaculada, são o São Miguel Arcanjo hoje no mundo, espalhado pelos 4 cantos da terra, para dizer quem como Deus. E aí você vê como tema dessa live, Nossa Senhora na vida dos santos, você olha para, como você dizia, qual santo não é devoto de Nossa Senhora? Você olha para a vida de todos os santos. Qualquer santo, seja qual for o santo, pegue qualquer um. Você vê exatamente essa profunda devoção mariana, numa humildade profunda, deixando-se formar, deixando-se gerar pela Imaculada, na escola de santidade dela. Porque dentre as criaturas humanas não houve criatura humana mais santa do que ela. Jesus é humano, mas Jesus não é criatura, Jesus é criador. Então, dentre as criaturas humanas, não houve criatura humana tão santa como ela. E a segunda criatura humana mais santa de todas, depois de Nossa Senhora, viveu ali, na escola de Maria, na casa de Nazaré, aprendendo diretamente dela e do menino Jesus de santo, que é São José. São José é o nosso grande exemplo de
devoto mariano. O que São José fazia? São José vivia para a Imaculada e para o menino Jesus. São José consumia a sua vida para a Imaculada e por meio dela para o menino Jesus. Como que São José se chegou a Jesus? Como que Jesus veio para a vida de São José? Jesus veio para a vida de São José por meio da Imaculada. E como que São José foi a Jesus? São José foi a Jesus casando-se com a Imaculada. Não temas receber Maria por tua esposa. Não temas receber Maria por tua esposa. São José não, se São José tivesse negado Nossa Senhora, São José não teria acesso a Jesus. Não teria sido pai nutrício. Não teria visto Jesus crescer. Se São José tivesse repelido Nossa Senhora, se São José tivesse dito, ela está grávida, não tem nada a ver com isso, tivesse abandonado ela secretamente como ele desejava fazer, como ele pensou em fazer, se ele não tivesse ouvido a voz de Deus que disse que ia pela boca do anjo, não temos de receber Maria por tua esposa, pois o que se gerou nela é obra do Altíssimo. Se São José tivesse virado as costas para Nossa Senhora, hoje ele não seria assim. São José não teria acesso a Jesus. São José é o nosso grande modelo. Por meio de Maria, por meio da Imaculada, São José chegou a Jesus. E vivendo para a Imaculada, ele vivia para Jesus. É isso que nós precisamos entender. Esse é o caminho que Deus quer para nós. E nesse ano especial de São José, lembrando do dia 13 de outubro de 1917, no Milagre do Sol, os pastorinhos veem ali São José. É um sinal para os nossos últimos tempos. Como São José na escola de Maria, devotos de Maria consagrados. O que é um matrimônio se não é uma consagração? Podemos dizer claramente que o primeiro consagrado, a primeira criatura humana consagrada a Nossa Senhora foi São José. São José tinha ali no colo o menino Jesus. O que ele quer dizer com isso? Qual é o sinal dessa visão que se deu no dia 13 de outubro de 1917, no Milagre do Sol? São José, o primeiro consagrado, com o menino Jesus no colo. Ou seja, o que aquele menino Jesus estava no colo de São José? Ele estava, porque um dia ele ouviu a palavra do anjo e disse: não temas receber Maria por tua esposa. Então, você que está ouvindo essa live hoje, não tenha medo de ser devoto de Nossa Senhora. Você não vai desagradar a Jesus, mas pelo contrário. Se você receber Nossa Senhora como São José recebeu, é por meio dela que você vai ter também Jesus nos seus braços. E Jesus vai ter você nos braços dele. Não tenha medo. E São Luís vai terminar o seguinte. Voltando então agora para a prece abrasada de São Luís, ainda citando ou se referindo a Nossa Senhora como uma alta montanha, olha o que São Luís vai falar. É do alto dessa montanha que se hão de lançar quais novos Moisés, por suas ardentes súplicas, dados contra seus inimigos, para prostrá-los ou convertê-los. É sobre essa montanha que hão de aprender da própria boca de Jesus Cristo, que aí está sempre a inteligência das suas 8 bem-aventuranças. É sobre essa montanha de Deus que com ela hão de ser transfigurados como no Tabor, que hão de morrer como ele, como no Calvário, e que hão de subir com ele o céu, como na Montanha das Oliveiras. Esse caminho que você está falando, da escola de São José, onde São José estava todo orientado para a graça, com o olhar de serviço para a Virgem Maria e para Jesus, nos leva a perceber que Nossa Senhora tem um papel fundamental na formação do povo eleito de Deus. Amém. A gente ficou de conversar a meia hora, 40 minutos, já tem 1h15 que a gente está aqui conversando, e se deixar falando de Nossa Senhora, a gente vai até amanhã. E olha que tem mais de 20 anos que a gente não se encontra pessoalmente, né, Bim? Então, bendito seja Deus. Mas eu quero lembrar agora de uma passagem. O Elton está perguntando aqui, Júlio, qual foi o livro que você leu, que você falou que foi divisor de águas na sua vida? Meu irmão, foi um livro chamado Maria, Mulher do Gênesis ao Apocalipse. Claro, o Tratado da Verdadeira Devoção foi o princípio de toda a teologia de São Luís. Mas as bases da teologia, né, da Mariologia, foi, até por conta do contexto bíblico, foi esse livro. Maria, Mulher do Gênesis ao Apocalipse.
Mas continuando então, e já também encerrando, essa alta montanha tem até a ver com o seu canal, né? Subindo a montanha. Subindo a montanha. Me faz lembrar agora o papel fundamental de Nossa Senhora de conduzir o povo eleito. E diante da realidade do que estamos vivendo, nós temos percebendo que eu gosto muito de uma frase do Papa Bento. E eu quero depois trazer a frase de Santo Atanásio. No mundo que hoje rejeita Deus, né, e a Igreja de Deus, onde o Papa Bento vai dizer: se voltarmos a ser somente um número reduzido de 12, ainda assim ali estará a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a frase de Santo Atanásio vai dizer, né? Porque a Igreja, como vai ensinar São Paulo na sua carta a Timóteo, ela não se omitiu a ensinar e detalhe, mergulhar para conhecer o grande mistério da Virgem Maria. Por quê? Porque inicialmente também tinha essa pergunta: quem é esta? E Santo Atanásio, na sua frase, vai dizer, né, porque se o mundo é contra a verdade, Atanásio é contra o mundo. Por isso, o filho da Virgem Maria, quem se alistou nas fileiras dessa grande comandante, dessa general, ele tem no seu coração, no íntimo do seu coração, olha, esteja ele onde estiver, no estado que estiver agora, ao sinal da voz da comandante. E eu costumo dizer assim, né? O Apocalipse vai dizer que vai ser ao som do toque da trombeta, que os anjos tocarão a trombeta. E o militar, ele reage e age baseado em 2 tipos de comando. É o comando de voz ou o toque da corneta. Né? Então, ao toque da trombeta, a Virgem Augusta, rainha dos anjos, dará ordem aos anjos. E esse que é pequeno, humilde, pode estar humilhado, pode estar moribundo, pode estar pequeno. Ao toque da trombeta, ao anúncio do anjo, ele será novamente armado das mais poderosas armas, o rosário e a Santa Cruz. E ele estará ali pronto para combater, porque ele será renovado, revigorado nas suas forças. Por quê? Porque Nossa Senhora coloca naquele coração um amor profundo para com a verdade. E a verdade é o próprio Cristo, é Jesus. Que, ao ser interrogado por Pilatos, o que é a verdade? Ele, olhando pela soberba e pela vida, não foi capaz de reconhecer a verdade diante de si. E Nossa Senhora, então, vai modificando o olhar, trabalhando o coração, como ela faz com os 7 filhos macabeus. Ela é essa montanha, né? A filha de Sião, né? O Monte Sião. A filha de Sião. A feliz filha de Sião. Essa montanha, então, que coloca, que conduz, que leva e eleva os humildes a um grande testemunho, que não é ali agora por conta das próprias forças, pelo contrário. Mas é pela nutrição constante que eles recebem ao grande testemunho, até, se for o caso, a própria vida, o próprio sangue, para não negar Jesus. E Nossa Senhora nos educa para isso. E os últimos tempos, os consagrados se levantarão para essas realidades, para esses momentos. E por isso que São Luís,
nos exercícios espirituais, ele vai, como primeiro exercício espiritual da consagração, ele vai, com o auxílio da Virgem Maria e do Espírito Santo, desapego a si mesmo. E aquilo que os mestres espirituais, Santo Afonso Maria de Ligório, com suas obras imensas, Santo Antônio Maria Claret, São João da Cruz, vai falar que o pecado e o mundo geram em nós uma falsa estima de nós mesmos. Enquanto que vai entender que eu preciso me diminuir, o mundo vai me querer me elevar. E a Virgem Maria é essa prefigurada lá no livro dos Macabeus, com um papel tão importante, onde ela vai dizer, né, como ela vai falar para o filho caçula, né? E esse filho caçula sou eu, é você. Onde ela vai dizer, né, diante da tentação, não vos nutri para isso. Não vos nutri para a covardia. Nós somos filhos dos santos. E o nosso Redentor, no último dia, há de nos dar a ressurreição. Porque nós somos filhos dos santos. Nós somos filhos da Virgem Maria. Nós somos essa geração, né, que vai cantar até a música, né? Faço parte desta geração que te proclama bem-aventurada. Então, a gente não tem mais escolha, não tem mais vontade, porque é tudo dela. Somos dela. Todos dela. Inteiramente dela. Então, essa é a alegria nossa. Ô, bem, já são 10h20. 1h20 já de partilha, de conversa boa, falando da experiência dos santos, experiência da nossa caminhada, também das nossas pregações. Quero que você deixe aqui, então, sua mensagem, um abraço aí, também para quem acompanhou até aqui. Vamos começar já a encerrar esse nosso momento. Foi uma satisfação muito grande falar com você, meu irmão, falar para vocês, né, todos que acompanharam, que Deus abençoe muito. Esses últimos tempos que estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisamos nos segurar em Nossa Senhora. Nos segurar nos braços da nossa mãe mesmo. Porque virá como a primeira, entre aspas, né? O primeiro grande castigo de Deus ao mundo, que foi o dilúvio. Precisamos que tenhamos o alto da montanha para não sermos submergidos na enchente desse mundo. Esse mundo que está com uma enchente de imoralidade, de promiscuidade, uma enchente de pornografia, de destruição da família, homossexualismo, etc. Esse mundo que está um mar de lama. Esteja fora desse mar de lama, esteja no alto da montanha. Como Júlia dizia, essa montanha é a Imaculada. Suba ao alto da montanha e permaneça ali. Permaneça. Como subir no alto da montanha? Vai subindo ali, ó, degrau por degrau. Vai escalando o alto da montanha pela oração do rosário, pela devoção à Nossa Senhora, pela intimidade e pela consagração à Nossa Senhora. Se você ainda não leu o tratado, a verdadeira devoção, leia o tratado e consagre-se a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. São Luís está gerando soldados e guerreiros para esses últimos tempos nos quais estamos vivendo. Esses são os tempos derradeiros. Creio firmemente, com todo o meu coração, estamos bem próximos do fim dos tempos, da segunda vinda gloriosa de Jesus, pelos sinais que estamos vendo, pelos sinais que estamos percebendo. Como Jesus disse, né? Vocês conseguem ver os sinais na natureza, não conseguem ver os sinais do Filho do Homem? Estamos bem próximos da segunda vinda de Jesus. Por isso, sejamos firmes lá no alto da montanha. Vamos subir a montanha pela oração do terço, pela devoção à Nossa Senhora, pela consagração à Nossa Senhora. E assim como quando Moisés e Elias apareceram para Jesus no Monte Tabor, Pedro disse: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e para Elias. Pedro queria ficar ali no alto da montanha, né? Jesus não deixou, porque tinha muito trabalho para Pedro. Não, Pedro, agora não dá, você tem muita coisa para fazer ainda. A gente nem começou, Pedro, a gente nem começou. Está só no começo. Só que hoje, o que Jesus negou para Pedro, ele permite a você. Jesus permite que você fique lá no alto da montanha dele, que é o Imaculado Coração de Maria. A senhora disse em Fátima, né? Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração.
a devoção ao Imaculado Coração de Maria, a verdadeira devoção ao Imaculado Coração de Maria, vai garantir que você esteja lá no alto da montanha, longe de ser submergido por essa enchente de imoralidades e de pecado que está aqui na planície, está embaixo da planície. Então, suba ao alto da montanha, Imaculado Coração de Maria. Permaneça lá, meu irmão. Júlio, muito obrigado pela oportunidade de poder meditar um pouco da palavra, de matar a saudade, de lembrar do prego na mão. Pelo menos cicatriz. Tá bom. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te fortaleça cada vez mais a caminhada. Amém. E não foge oportunidade, a gente vai ter mais lives e conversas. Vamos sim. Minha, eu agradeço aqui, como eu disse, mais de 20 anos que a gente não se encontra. Estamos hoje administrando um apostolado juntos, né? Um apostolado que uma página no Facebook, e ali a gente se reencontrou. Mas uma grande alegria, porque temos podemos contar a história da nossa vida, a nossa história de conversão, nossas histórias com Deus, e temos essa presença, né, da Virgem Santíssima e também um do outro, um na vida do outro. Então a alegria está aqui com você novamente, sabe? Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, sua esposa, seu trabalho, a sua vocação, e que você possa continuar perseverante nesse caminho com a Santíssima Virgem Maria, que possamos estar juntos sempre, rumo ao céu. Então quero convidar a você que está aqui, nos acompanhou até agora, vamos concluir com a oração da Salve Rainha, pedindo à Santíssima Virgem que triunfe, porque o seu Imaculado Coração triunfará. E não existe santo que não seja mariano, porque todos os santos, para imitar Jesus, têm que começar indo até ela. Amém? Salve Maria, Mãe de Misericórdia, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal físico e espiritual pela intercessão da sempre Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, meu irmão. Deus abençoe. Um abraço, meu. Valeu.